E agora sim, vamos para o nosso glorioso Alexandre Matos. Vamos ver o que ele trouxe aí. Já adianto que não tem coisa boa, tá? Vamos embora. Vim aqui para ficar, deixar vocês à vontade, tá? Tem mais que obrigação pro torcedor e eu sempre vou estar aqui à disposição para responder tudo que for necessário. Então fiquem à vontade para me perguntar tudo que quiser. Vamos ver. Perfeito. Felipe Noronha, 27. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Até pedi a pergunta porque eu, durante a entrevista do Cuquinha, questionei por que você e o Marcelo Teixeira não apareciam. Então, me sinto à vontade para perguntar. Eu queria pedir uma avaliação de duas coisas, até para não me alongar e deixar nossos companheiros também perguntarem. Um assunto que rendeu aqui na coletiva foi sobre o Lautaro. O Murilo Tauro da Globo perguntou bastante sobre isso e o Cuquinha não conseguiu dar uma explicação, creio eu, uma avaliação minha, que faça o torcedor entender por que a insistência no Lautaro. E por que não a troca da substituição, afinal de contas ele estava pronto para entrar quando saiu o gol e a justificativa era jogar no contra-ataque enquanto vencia. Então eu queria que você comentasse a situação do Lautaro e também sobre o que você falou anteriormente do contrato do Lautaro talvez durar até o final do ano, se você puder esclarecer. E o segundo questionamento é ter uma avaliação geral, porque é um time que, no ano passado, eu perguntei isso pro Cuca na coletiva contra o Reboleta, salvo engano, tinha uma dificuldade enorme no ataque, acho que isso é inegável, você não tinha dificuldade para fazer gol. E hoje acaba o jogo com os mesmos jogadores do ano passado, sendo eles Tassiano e Lautaro, e com o Gabigol, e eu questionei isso pro Cuca, jogando aberto novamente. Então, se o centroavante que vocês contrataram, uma boa contratação, inclusive, não seria hipócrita aqui, não joga na área, o time tá com dificuldade nessa questão, são os mesmos jogadores, eu queria uma avaliação sua das escolhas. Desculpa, seu nome? Felipe. Desculpa, Felipe. Boa pergunta. Felipe, eu não posso nem ser indelicado, vamos dizer assim, de entrar na parte técnica. Né? Parte técnica, por que botou um, não botou outro. Então... Tá, vai, bora. Posso dizer que todo jogador, que a parte técnica, seja ela com o treinador anterior, com o Cuca agora, e tiver uma necessidade de saída do elenco ou uma demanda de algum jogador que tem necessidade de vir, obviamente, quando a janela estiver aberta, a gente vai fazer todo o esforço possível em conjunto, de mãos dadas, como sempre foi, para trazer ou para a saída de alguns jogadores. Não vou recordar agora, mas talvez você tenha aí. Saíram vários jogadores, né, do clube. Então, assim, e a pergunta também, por que entra A, B ou C, acredito eu, deixar claro que às vezes as pessoas confundem um pouquinho o diretor de futebol ou o presidente do clube não, só para concluir. Não, eu acho que a avaliação técnica, ela é da responsabilidade da questão técnica. Não está disponível, assim como todos os jogadores, enfim, os meninos da base, enfim. Hoje, mais uma vez, entrou o Rafael, mais um menino da base está sendo colocado. Eu acho que é mais o dia a dia, né? Então, assim, eu não posso te responder uma coisa que não cabe à direção colocar ou não colocar. Isso não é responsabilidade de diretor, de presidente. Eu vejo muito essa crítica. Por que põe, não põe? O fulano mandou pôr e tal. Isso não existe no futebol de alto nível profissional, sabe? Diretor, Felipe vai jogar o A, B ou C. Isso não existe. Existe, conversa assim, o treinador quer, qual a sua opinião, certo? Então a avaliação é que os jogadores que estão aqui é porque foram avaliados tecnicamente para permanência ou não, outros que saíram, obviamente, a avaliação técnica foi que não contariam. Tá bom, desculpe então, Alexandre Matos. Com todo respeito, assim, se o jogador tá no clube, não é minha culpa, não é culpa de você, provavelmente, torcedor que está assistindo, não é culpa do Noronha, é culpa sua, do Marcelo Teixeira, do scout que aprova, dos técnicos que estão aí, e daqui a pouco é mandado embora e essas naga fica aí. Você entendeu? Então a culpa é sim, senhor, sua, do Marcelo Teixeira. Lógico que tem culpa. E a pergunta foi simples, qual que é a avaliação? A sua resposta era para ser aqui, ó, beleza, ô Noronha, não vamos ser desonestos aqui, eu errei em algumas contratações, não cabe em mim vir aqui expor jogador, mas a gente vai trabalhar para a próxima janela. Acabou, próxima pergunta. Só isso. E é natural que na próxima janela tenha um ou outro que vai seguir um outro caminho, um ou outro que possa vir. Então é natural de um clube que está em constante reformulação. O Santos, hoje, posso estar enganado, se tiver alguém, levanta a mão e me corrige. Nós talvez tínhamos a possibilidade de ganhar no jogo, tivemos chance para ganhar o jogo. E o Santos ir para a primeira página do Campeonato Brasileiro, que se não me engano, desde 2023, isso não acontece, né, que foi um ano do descenso. Então o Santos está em reformulação. Vou corrigir, vou erguer a mão aqui. Teve a chance, mas entrou? Então não adiantou nada. Se a minha mãe tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta, não seria minha mãe. Se não sei o que. Que papo furado, outro papo furado. O Cuquinha já veio aqui no mundo da lua. O Alexandre Matos, mundo da lua. É difícil, cara. Nunca aparece. Quando aparece, fala isso daí. Aí é difícil. Tá difícil. Eu sei que a torcida tá difícil. Aliás, não tem uma vírgula para falar do torcedor. O torcedor apoiou, quanto o Recoleta apoiou hoje, muito. E infelizmente quem está devendo somos nós que precisamos resolver ganhar os jogos. Não tem outra coisa para se fazer. Matos. E só uma coisa, o Vilarão já tinha me dito, quando eu desci, que hoje era um dia para a diretoria se posicionar. Então, assim, não sei se coincidiu com a pergunta de você. Não, só explicando que isso aí. E sempre que for, acho que todos já me conhecem, estou aqui sempre, sem problema. Não tá sempre não, não tem problema nenhum. Qual que foi a última vez que você falou, Alexandre? Qual que foi a vez que o Marcelo Teixeira convocou uma coletiva e o Marcelo Teixeira falou? E se for para falar essas groselhas que você está falando, também não adianta nada. A pergunta foi,
qual que é a sua avaliação sobre esse elenco lixo que você montou? Esse foi o resumo. A gente acha que tem que perguntar assim, cara, não é possível. Eu sei que os jornalistas são profissionais, mas é a única chance de não fazer a gente de trouxa. Qual que é a sua avaliação técnica dos jogadores ridículos que você trouxe? Mike, Zé Rafael, Lautaro, esses bagres aí, Bilal Brahimi, Cabadeiro. Qual que é a avaliação? Adonis, Alexis Duarte. Quer que continue aqui? Vai. É isso, só isso. Desculpa. Imagina. 2 em 1, por favor, Matos. A primeira eu acho que vai até na extensão do que o Felipe te perguntou, porque eu acho que publicamente poderia só ser esclarecido por que a renovação do Lautaro, ao menos quando o Santos anuncia, o contrato de empréstimo era até o meio do ano, dia 30 de junho. Agora a informação que nós temos é que já houve uma extensão até o final do ano esse empréstimo. Boa pergunta. E aí, só pra gente fazer um parênteses aqui, tá? Quando a gente fala, cara, sem brincadeira, não é que a gente tá... você tá pegando pesado com o Lautaro, com o jogador A, B ou C... E, cara, não é só com o Lautaro, cara, de verdade. O Lautaro é um dos menores culpados, cara. A gente fala do Lautaro porque é um dos. Não é tipo, vocês falam do Lautaro, mas não falam do Neymar. Vocês falam do Neymar, mas não falam do Gabigol. Vocês falam do Gabigol, mas não falam do Mike. A gente fala. O contrato do Neymar foi absurdo. O Gabigol a gente paga uma bala, ele não tá voando. O Mike não tá jogando. O Rony é ridículo. O Moisés veio e o cara é alérgico à titularidade. A gente fala. É que o Lautaro, cara, é um tapa a mais na cara do torcedor. O que levou esse empréstimo ter a sua ampliação em relação ao Lautaro? A segunda pergunta, o Santos, como administrativamente falando, pretende tomar algum posicionamento com posturas de jogadores? Hoje o Neymar, a gente não sabe se ele colocou o dedo no ouvido para não ouvir a reclamação da torcida ou só coçou o ouvido. Mas é mais uma atitude que o torcedor se sente incomodado do Neymar com o torcedor e o Gabigol, que hoje tomou um cartão amarelo por reclamação, sendo que estava pendurado. Alguns comportamentos dos seus líderes técnicos, o clube pode tomar algum posicionamento administrativo em relação... Deixa eu fazer minha culpa aqui, do Neymar. Aí cabe a gente mal no ouvido, coçou. Moleque, tá? Moleque saiu reclamando, saiu ouvindo reclamações sim. E aí tinha horas e horas para fazer isso, mas enfim, a gente não vai entrar nesse assunto, porque o assunto não é Neymar, mas a gente já falou aqui sobre o Neymar. E eu já trouxe a minha visão aqui sobre o Neymar, que pra mim ele tem muitas atitudes de moleque, beleza? Então ele não se ajuda, o time tá precisando muito da ajuda dele, mas ele mesmo não se ajuda. Do Gabigol, aí a gente tem que fazer a minha culpa aqui. O cartão que ele tomou é sacanagem, né? O cartão que ele tomou é sacanagem. Puxaram a camisa dele, quase rasgaram a camisa do cara. O cara foi cobrar o cartão e ele tomou o cartão. A gente sabe que ele é chato, mas tem hora também que não é assim, né? Então o do Gabigol foi sacanagem ele tomar esse terceiro cartão por esse motivo aí. São esse tipo de comportamento dos seus jogadores? Desculpa, te cortei no finalzinho. Situações internas, elas são resolvidas internas. Quando a diretoria entender que algum jogador tem que ter uma punição, uma conversa, uma advertência, seja ela qual for, a gente internamente a gente faz e tem feito. Nunca o Neymar vai levar uma punição, tá, Alexandre Matos? Não seja desonesto. Nunca. Vai ser muito difícil, eu vou ficar muito... Aí eu venho aqui, peço desculpa, mas ó, o Neymar recebeu multa por falar não sei o que. O Neymar recebeu multa por forçar o cartão e ficar fora. Aí eu venho aqui e me retrato. Mas nunca que o Neymar vai ser cobrado. É porque a gente não fica aqui, fulano, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Então, eu vejo por aí. Sobre o Lautaro, não, tem equivocado. O Lautaro, ele veio até o final do ano, sim, é que permissão de 1 ano de empréstimo, já tinha um acordo, ok? Mas é porque o site oficial, assim, ele só pode ser emprestado por 1 ano. Então, como ia até o fim do ano, não ia pegar um jogador para sair no meio do ano. Já fizemos a acordo até lá e a avaliação técnica da comissão atual é que vai definir a permanência dele ou não. Agora, eu só queria dizer ao torcedor e a vocês que... Ó, aí eu vou trazer um spoiler aqui que vai sair o pré-jogo já no canal, fique atento. Mas para esse jogo aí, hoje eu tô gravando esse vídeo aí, no dia 22 de abril, tá? Tem jogo Santos e Curitiba na Vila Belmiro. O Lautaro foi a primeira opção de entrada na Vila Belmiro, o Santos precisando ganhar. Hoje, para esse jogo contra o Curitiba, ele não foi nem relacionado. De primeiro reserva, 12º jogador, a nem relacionado. Se esse time não é uma bagunça, se esse time não tá mentindo para você, quem que tá? Longe do problema do Santos é o Lautaro. Se fosse isso aí, era fácil de resolver, né? Assim como não era o Guilherme, que teve muita ejeção, a gente teve que... Não é só tirar ele. Do Santos, né? O ano passado, diversas vezes pediu para jogar, e talvez era um dos principais jogadores nossos em termos de efetividade, de passe para gol e tudo.
Então acho que a gente entendo que alguns jogadores, isso em todos os clubes do mundo, alguns jogadores são mais marcados, mas longe de ser o problema do Santos, a entrada do Lautaro, porque se ele está entrando é porque está mostrando alguma coisa nos treinos, e longe de ser o problema, que se fosse a gente tiraria daqui, como tiramos tantos outros, né? Com muita calma, muita tranquilidade, da melhor maneira possível para não trazer mais problemas para o Santos, né? Que a gente já tem vários. Alexandre Matos, quem que você tirou do Santos? Quem? O João Basso demorou, vocês esperaram tomar um transfer ban. Tinha a oportunidade de mandar devolver para o Arouca, não devolveu. Tomás em conta aí, treinando separado. Mike tá aí, faz não sei quanto tempo, eu não lembro o último jogo do Mike. Zé Rafael tá aí, vira e mexe com problema nas costas, não sei o que. Bilal Brahimi, vocês tiveram que emprestar, não rescindiram. O Cabadeiro emprestaram, não rescindiram. Quem que vocês sumiram do Santos? Não adianta eu ficar aqui falando sobre os problemas financeiros do Santos, que a gente já sabe. Então, acho que quando a gente tiver essas avaliações técnicas de qualquer jogador, não só do Lautaro, a gente vai tomar as decisões que têm que ser tomadas. E as atitudes. Duas perguntas aqui, eu já estou enojado. Alexandre aqui, tudo bem? Vinícius Filho, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Vou seguir na linha dos colegas, fazer duas em uma também. Eu queria que você falasse a respeito desse processo de reformulação do Santos, porque eu sei que não dá para comparar, porque você não está no dia a dia de outros clubes, mas o torcedor olha a tabela e vê o Atlético Paranaense, que subiu da Série B na primeira parte do campeonato. O Coritiba, a mesma coisa. O Mirassol, que subiu com o Santos, até tá brigando contra o rebaixamento, é verdade, mas indo disputar uma Libertadores. Então, você questionou que o Lautaro não é o principal problema do Santos. Qual é o principal problema do Santos hoje? E por que essa reformulação dá a impressão que é um Santos em círculo? Enquanto você vê os adversários com cenários parecidos que o Santos teve no passado, disputam outros campeonatos e o Santos tem esse ciclo, infelizmente, vicioso, sempre na parte de baixo. E queria que você falasse a respeito da briga do Santos nesse campeonato. O Cuquinha foi questionado, eu queria que... qual é o entendimento da direção hoje para que o Santos briga no Campeonato Brasileiro, estando a um ponto à frente da zona de rebaixamento? Você mesmo respondeu, né? Não dá pra gente comparar projetos, não dá pra gente comparar momentos, não dá pra comparar a pressão. O Santos, a torcida não tá chateada de agora, a torcida tá chateada desde 2020, né? Que chegou na final da Libertadores. E a torcida do Atlético Paranaense tá chateada desde quando? A torcida do Coritiba tá chateada desde quando? A torcida do Mirassol. 2021. Com detalhe, não tinha torcida, né? Então ela não teve o sabor, né? De estar ali no final da Libertadores, e aquele time que estava dando a vida aqui, enfim. Então isso é um acúmulo que vem, né? E o Santos precisa encontrar o seu caminho. Concordo que o Santos precisa mais rápido possível, é isso que nós fazemos todo dia. Ninguém está querendo vir aqui para dar satisfação e derrota, a gente queria ir comemorando junto com o torcedor, botar o orgulho. O torcedor não quer nada além do orgulho de vitórias, o time brigando lá em cima, é o que a gente quer. Você pensar, eu já te respondendo na segunda pergunta, o que vocês querem? A gente formata e tem ideia para brigar lá em cima, né? Brigar o máximo possível, chegar na Libertadores. É o que a gente projeta. E, infelizmente, o futebol, ele paga, né? Ele tem um preço. Os últimos jogos, que eu digo que a avaliação geral aqui vai ser, o Santos está deixando de matar o jogo, o Santos está tendo chance de gol, chance claras. Não tá. Quanto o Recoleta, qual a chance clara de gol, Matos? Qual a chance clara de gol, tirando a que o Neymar jogou por cima ali, qual que é a chance clara de gol mesmo? Segundo tempo a gente jogou todo mundo no ataque, qual foi a chance clara de gol do Santos? Que você falou, putz, dava pra ter feito, hein? Teve um chute do Rafael Gonzaga de fora da área, no gol, chute no gol. Então, por favor, não é mais um que vai cair naquela, o pão com manteiga, tem que cair com a manteiga pra cima. Erros nossos, são coisas que estão acontecendo, a gente tem que parar com isso, exatamente para voltar essa dignidade do Santos brigar, não, ele tem que brigar, né? Agora não comparar, se a gente for comparar nós vamos falar tanto aqui, fulano errou, acertou, o time está abaixo, está acima, enfim. O problema vem de muitos anos, é o que nós falamos, o problema do Santos é de muitos anos, eu não quis personalizar num jogador, se for o Lautaro, ou como era o Guilherme, ou enfim, já teve tantos aqui, né? Se esmou com o Guilherme também, né? O problema do Santos ele vem de longa data, o Santos, por mais que não queiram, o Santos passa um momento muito delicado financeiramente. Por isso a minha defesa do presidente Marcelo, se não é o presidente Marcelo, eu não vou falar que o Santos ia fechar a porta nem nada, porque o Santos é maior, qualquer buraco que colocarem o Santos é maior que tudo. Só que o Santos vive uma situação muito complicada, em todos os sentidos, que o Santos vem se refazendo com estrutura, vem tentando se organizar financeiramente, vem buscando receitas. Talvez um dos grandes problemas do Santos é receita. Futebol é organização e investimento. O Santos não tem. É organização e investimento, não tem dinheiro. Eu já sei que a gente vai falar, cara. Não tem dinheiro, Matos, não tira a gente de otário, cara, por favor, cara. Não tem dinheiro, mas como que você faz um contrato com o Neymar que vocês estão devendo mais de 90 milhões pro cara, velho? Se vocês não têm dinheiro. Como que você dá 1 milhão de salário pro Mike que não tá jogando? Um clube que não tem dinheiro vai pagar um jogador 1 milhão no Mike e o cara não vai nem jogar. Como que vocês pagam 1 milhão e pouco no Tiquinho Soares que está emprestado pro Mirassol?
Como que vocês pagam 700, 800 mil no Bilal Brahimi, que está emprestado por não sei quem? Como que você paga 1 milhão de salário pro Rony? Que se você colocar o Rony aqui em linha reta, ele não vai conseguir correr com a bola em linha reta, cara. Você paga 1 milhão disso. E foi você que fez esses contratos. Aí você fala aí, ó, não vou nem me estender, 1 milhão no Rony, 1 milhão no Tiquinho, 1 milhão no Mike. 3 milhões. Tem 3 milhões aí em 3 jogadores diferentes. Como que o Santos não... Você vem falar que o Santos não tem dinheiro? É lógico que não tem dinheiro. Aonde vocês estão colocando dinheiro, cara? De verdade. Ao invés do Rony, cara, de verdade, cara. 1 milhão. Vamos pegar esses 3 jogadores aí. Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares, você deixa do jeito que tá, que ele não tá no clube. O Mike, sobe o moleque da base. Se não é pra jogar, o moleque da base não vai jogar. Pelo menos não vai pagar 1 milhão. O Rony, sobe o Matheus Xavier, sobe o Natson, sobe alguém ali, ó. Ou então não sobe ninguém, deixa do jeito que tá. Já é 3 milhões a menos no cofre do Santos. Coloca aí vezes 10, vezes 12. Cara, é lógico que o Santos nunca vai chegar a lugar nenhum. Olha a contratação que vocês fazem. E aí você vem com essa muleta de não tem dinheiro. Mas como que tem dinheiro para pagar esses caras? Mas os que querem vir é melhor não vir. Sabe? Tem condição de ter investimento. Faz os investimentos de acordo com o que ele pode. E mesmo assim, com muito suor, mas muito suor. E muita gente por trás, colocando algumas situações que são feitas. Então, assim, isso vem de longa data, o problema do Santos. O problema do Santos vem lá de trás. Talvez lembrando aqui, essa Libertadores 2019 foi um vice-campeonato brasileiro que o São Paulo puxou aqui dentro, certo? E depois o Cuca com essa final de Libertadores. São momentos específicos, né? O que o Santos precisa, na verdade, é a organização que vem sendo feita e nunca vai ser colocada em prática, porque o que se critica é se a bola entrou ou não no futebol. Ninguém quer saber se isso já está pagando. A gente nem imagina como, mas está pagando em dia, tentando buscar jogador. Ninguém quer saber possível, disso. Colocando garoto para jogar, tentando fazer. Qual garoto vocês estão botando para jogar? Qual garoto, se quando é para entrar o Miguelito que está no banco, Robinho no banco, entra o Lautaro, qual garoto vocês estão colocando para jogar, o Alexandre Matos? Mas o Gustavinho foi um achado do Vojvoda. Ao invés de colocar o Rafael Gonzalez, eles improvisam o Barreal. Qual garoto vocês estão colocando para jogar? O Bom Tempo com muito custo, cara. Custou para entrar. Vendas que são necessárias e são obrigatórias no futebol brasileiro. Até os clubes organizados que um dia precisam vender e vendem, né? Então a gente vem fazendo o que a gente pode. Nós precisamos, na verdade, é matar os jogos. Que é algo que talvez nesse momento seja um bom problema. O problema do Santos vem de longa data, que vocês estão aqui há muito tempo sabem, todos os problemas que o Santos enfrenta. Futebol, organização e investimento. Ponto. Só mais 3 perguntas, por favor. Não, Vitor, pode deixar à vontade. Se ficar até mal da manhã, não vamos ficar aqui. Fica à vontade. Perguntem tudo para sentir à vontade, sem nenhum tipo de restrição, para dar a satisfação ao torcedor. Tudo que às vezes vocês enxergam na rede social, pode perguntar e fica à vontade. Aqui, Lucas Barros do Diário do Peixe. Eu queria falar sobre a montagem do elenco. O Santos foi um time que saiu nas quartas de finais do Campeonato Paulista, começa mal no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. Você acha que houve um erro nessa montagem de elenco? O Santos está mal em todas as competições. O Santos tem 6 vitórias e estamos no meio de abril. E o Santos só tem 6 vitórias no ano. Você acha que houve algum erro? E se vocês também já preparam para a próxima janela, vai ter uma pausa. E nisso eu acho que é melhor para trabalhar com uma comissão nova que chegou agora e não teve a oportunidade de contratar. Com certeza. Você tem razão em dizer que, como no Paulista aquém do que a gente imaginava, fizemos a nossa obrigação inicial, que era classificar. Não do jeito que foi, a gente queria uma tranquilidade. Pensamos muito mal, Sul-Americano também. De novo, a gente não mata os jogos, tem que matar os jogos, e aí a bola pune, isso é aqui em todo lugar do mundo. E o brasileiro também, estamos sofrendo o que nós não queríamos. Detectar isso um problema exclusivamente do elenco, acho que cabe a muita coisa. A gente tocou treinador, enfim, e sim, a comissão técnica, que é natural, mesmo que fosse anterior também seria natural no meio do ano ter as avaliações, como eu disse, da questão técnica, talvez de uma saída ou outra, de uma vinda ou outra. Alexandre, errou ou não errou no elenco? Então isso tudo é natural, isso tudo vai acontecer, como vai acontecer talvez na maioria dos clubes de futebol brasileiro. Acho que nosso elenco, a gente utiliza dentro da nossa realidade aquilo que a gente pode. De novo, graças ao presidente Marcelo, o Santos consegue respirar. O Santos é um clube que vem de longa data com problemas gravíssimos nas questões financeiras. E a gente tenta fazer o todo possível. Nessa janela, me lembre, foi um Gabigol que veio no empréstimo com um clube pagando uma parte maior. Foi um Rony que tivemos uma criatividade, uma triangulação, porque não tínhamos dinheiro para comprar. Nossa, que criativo. Nossa, cara. Olha isso aí. Rapaz, prêmio, tá? Tem que dar prêmio pro Alexandre Matos aqui. Ô Alexandre, está de sacanagem, hein, também. O Santos teve uma criatividade de contratar o Rony por 1
R$1 milhão por mês o Rony recebe, tá? Se não for mais. Criatividade, o cara vai vir falar de criatividade em contratar o Rony, um jogador de 30 e lá vai cacetada de idade, não sei quantos anos que tem. Rony, olha o que ele chama de criatividade, eu não quero nem saber então o que não é criatividade, né? Ah, cara, aí ó, tá vendo? Aí tá explicado, eu não vou continuar com a coletiva não, galera, se vocês quiserem assistir lá no Vibet, fica à vontade, que eles estão perdidos, eles estão em outro mundo e não vai adiantar, cara. É quando você realmente, cara, você fala assim, ô Alexandre Matos, o Rony é ruim, cara, não vale pagar 1 milhão, ele não, vale, ele realmente acredita, esse que é o difícil. Então a gente aqui já sabe que de verdade, ou ele é muito teatro, ou Avenida Brasil pra ele, ou ele realmente, cara, tem esse, cara, não, o Rony é bom, o Rony é um cara criativo. A gente teve criatividade, vale pagar R$1 milhão no Rony, sim. Vale pagar no Mike, sim, esse daí, dobrar. Porque ele tava no Palmeiras, ganhou um monte de coisa, vale. O Zé Rafael vale. Opa, o Bilal Brahim, vale. Pode ficar tranquilo. Cara, então, cara, de verdade, acabou. Não vou ficar vendo isso aqui, não. Dívida dali, clube que não paga aqui, o outro que devia outro, e a gente conseguiu trazer. O Moisés, uma indicação 100%, todo mundo sabe disso, do Vojvoda, que já teve bons momentos, como todo jogador, enfim, um valor que hoje, R$1,5 milhão de euros, não é um valor gigantesco, assim como o Oliva, que é outro, que a gente trouxe também nesse perfil, um Gabriel Menino, que uma oportunidade sem custo, que o Vitor Hugo chamei na minha sala, Vitor, você quer ficar no Santos? Não, Alexandre, eu prefiro ir para o Atlético. Então ele, qualquer jogador que se posicionar que não quer ficar no Santos, vai seguir um outro caminho, ou profissional, enfim. Me recorda aí, tem mais alguém? E o Veríssimo, né, que foi uma fazendo analogia, né, uma verdadeira tática de guerra, né, que é um jogador que não tinha ideia de sair do Catar, falou comigo em janeiro, tentei ir, e ele se posicionou que não queria voltar, outros clubes do futebol brasileiro também já tinham ligado, o empresário dele me disse, e aí, faltando 3, 4 dias, né, com a guerra, infelizmente, que tem, que a gente não quer guerra no mundo, a gente quer paz, enfim, e aí a gente teve essa oportunidade e conseguiu fazer dentro da realidade do Santos também, alongando o pagamento, diminuindo de 10 milhões para 4, enfim, o que a gente tem que fazer, que o Santos procura fazer o máximo possível dentro da sua possibilidade. Matos aqui, boa noite, Gabriel Jesus, TikTok Sports. Você fala muito sobre essa questão financeira do Santos estar muito delicada e eu queria saber como vocês estão fazendo para mapear o mercado de transferências e se já foi trocado alguma informação com a comissão técnica de qual é o setor que está escasso e precisa de contratações. Sim, a gente tem um constante mapeamento, não só do mercado como da nossa categoria de base, o Santos, mais que qualquer clube de futebol brasileiro, a gente tem que ter isso cuidado. E natural, o treinador que vem, obviamente, uma característica um pouco diferente da comissão anterior, que ele tem indica algum, já conversamos de algumas possibilidades que a gente já liga, já tenta sair na frente. Enfim, o Veríssimo é um caso disso, né? Se o Santos talvez não tivesse desde dezembro, novembro, tentando, pensando, foi muito rápido, né? A possibilidade, a gente conseguiu atuar, porque a gente já vinha conversando já há um tempo, então isso é natural. A gente faz esse mapeamento. Obviamente tem o interesse do atleta, infelizmente alguns atletas recusaram umas possibilidades, enfim, e tudo bem, a gente não quer também forçar e trazer ninguém que não queira estar aqui no Santos. Posso te afirmar que independente se deu certo ou não, qualquer jogador que vista a camisa do Santos é porque realmente quis muito vir para cá, sabendo de toda a situação, seja ela de estrutura, seja ela financeira, seja ela de pressão, seja ela de momento, né, que a gente precisa dar uma resposta ao torcedor e não estamos conseguindo, a gente sabe que isso tem um preço, né? Então, dentro desse envolvimento todo, é natural que o Santos faça alguns movimentos na janela de saída ou de vinda. Alexandre Matos, aqui, boa noite, Guilherme Barra da Baixada Esporte, 2 em 1 também. Hoje o Santos tem um sério problema nas laterais. No meio da temporada, o Santos vai para o mercado para preencher essas posições e também sobre a questão do Xemon. O Santos vai pedir de volta ele? Tô sendo até chato, né? As questões técnicas, a gente tem que deixar para a comissão técnica, né? Ah, mano, de verdade, não, de verdade. Então, acabou, Matos. Acabou. Falou, não falou nada. Ah, vocês podem ficar aí o dia inteiro, pode ficar a manhã inteira. Não, Matos, de verdade, eu não vou gastar tempo com o senhor, não. Tá, melhor não nem aparecer pra ficar... De novo, cara. Cara, o torcedor, cara. Por isso que a galera coringa, por isso que a galera fica brava, cara. O torcedor mesmo, torcedor mesmo. Não tô falando de organizada, torcida, não sei o quê. O torcedor realmente que ama esse clube, cara. Não que a organizada não ame, não quem vai na vila não ame, quem é amigo do presidente. Tá, vocês podem amar, mas, cara, a gente tem que fazer uma leitura aqui. A gente pede, Alexandre, vai lá falar, cara. Ô Marcelo, vai lá dar uma explicação que é pro torcedor, mano. Não, eu vou. Apareceu isso. Não sei depois de quantos tempos apareceu. O Cuquinha, coitado, ele caiu ali de paraquedas. Vamos ser sinceros. Eu trouxe aqui, eu vou deixar aqui no final do vídeo a coletiva do Cuquinha, cara, que foi uma das piores que eu já ouvi na vida. Só que ele não é o técnico, ele é um auxiliar do Cuca, que já é ultrapassado. Imagina um auxiliar de um cara desse. Falou coisa com coisa, é o pão com manteiga tem que cair pra cima, é o raio que cai no gol do Santos.
uma pataquada, tá? E aí você perguntou, Cuquinha, e a questão, por que o Matos e o presidente não falam? Isso eu não posso falar, né? Tem que ver com eles. Tá, Cuquinha, mas e o jogador Lautaro? Do Lautaro eu não posso falar, né? Daí você tem que ver. Não, mas o Neymar, por que o psicológico dele não? Você tem que perguntar pra ele, né, mano? Eu vejo o Neymar com um psicológico bom. Mas não sei o que, por que a escalação? Tem que perguntar pro Cuca, né? Porque eu tô no dia a dia, mas não é eu que escalo. Então não adiantou nada o Cuquinha na entrevista. Aí vem o Alexandre Matos. Opa, beleza, vou falar. O Alexandre, e esse elenco que foi montado? Não posso falar, né? Do elenco, não é muito bom falar, não sei o que. Tá, o Alexandre Matos, mas e a lateral, parte lateral esquerdo vai contratar? Não vai? Os que estão aí? Não, aí eu não posso falar, né? Daí a comissão técnica. Por que esses caras aparecem então? É mais fácil ninguém aparecer, cara. Eu já falei. Se for pra fazer a gente de palhaço, Alex, se for pra fazer o de palhaço, aparece assim o Cuquinho, ó, galera. Não me dou muito bem com câmera, até porque eu não sou técnico. Vocês viram aí que o Cuca foi expulso, caiu essa bomba em mim aqui. Eu achei que o time jogou bem, eu acho que vocês não vão achar, então só vou pedir desculpa pela derrota, a gente vai melhorar aí pro próximo jogo. Boa noite. Sai. Alexandre Matos vem. Galera, ó, seguinte, o Marcelo Teixeira, ele não vai poder comparecer aqui porque ele tem outros compromissos. Ele está tentando ajudar o time do Santos, por mais que vocês não acreditem. Eu só vim aqui pedir desculpa, tá? Porque a gente vai seguir trabalhando, tá bom? Eu sei que a montagem de elenco não foi uma das melhores, mas acredite que a gente vai continuar nesse caminho. Um abraço. E vai embora, acabou. Se for para dar essas entrevistas aí, tem 1 hora, cara, por Deus. Olha isso aqui, não tô brincando. Tem 1 hora de coletivo e ele ficou, e falou, cara, que doideira, se for pra falar isso, cara, sacanagem, mano. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, like no vídeo, se inscreva no canal, juízo, tchau.